tamanho de um dedo. E aqui ela tem uma parte maior que é pra gente colocar o nosso fio. Então, antes da gente começar a fazer o nosso arremate, a gente vai olhar para ver de onde está vindo, qual que é a direção que está vindo o nosso fio. O que acontece aqui? Se a gente pega este fio e não entende que ele está vindo desta direção para lá, ele está fazendo esse caminho aqui no nosso círculo mágico. Se vocês pegam e fazem ao contrário o arremate, vocês acabam desmanchando o início do trabalho de vocês e, consequentemente, vocês vão ter que desmanchar todo o trabalho e começar de novo. Então, antes de começar a fazer o arremate, entende qual é o sentido que está vindo este fio e nós vamos continuar no mesmo sentido. Então, pega o agulhão, coloca o fio na agulha, ó, a gente sabe que ele tá vindo de lá e nós vamos continuar no mesmo sentido, ó, guardando, fazendo mais uma volta com o fio por baixo dos pontos que a gente fez lá no início do nosso trabalho. Ó, puxando, porque também a gente quer firmar, né, o tamanho aqui do nosso, desse buraquinho aqui, então a gente pode puxar bem. Não precisa puxar a ponto de estourar o fio, que não é necessário, tá? Vai puxando, escondendo. Nós vamos fazer mais uma volta com o fio aqui por dentro dos fios, que é suficiente. Isso já é suficiente para arrematar este fio aqui lá do início do nosso trabalho e não precisa usar cola. A gente não usa cola no crochê profissional, tá? Para arremate de fio, não se usa cola. Se usa a técnica como eu estou mostrando aqui para vocês. E no início do nosso trabalho, a gente já fez aqui uma volta com o fio. A gente fez 2 voltas com o fio. Uma pra gente fazer o ponto e depois a gente veio trabalhando com a pontinha do nosso fio, que no fim a gente puxou. Agora a gente deu mais uma volta aqui e a gente pode cortar. E pode cortar bem rente, como eu cortei ali, ó, tá? Bem rente. Que ele não vai desmanchar, é super seguro, pode mexer na peça de vocês, fazer movimentos na peça de vocês, que vocês não vão ver a ponta soltando ali, tá? Agora, vamos partir para este arremate aqui. Nós terminamos a aula 1 exatamente fazendo o nosso ponto baixíssimo, como se a gente fosse continuar fazendo uma carreira nos nossos pontos, só que aqui já era a nossa última carreira. E este último ponto, nós vamos desmanchar esse último ponto aqui que a gente fez, porque esse último ponto a gente faz com um agulhão. Ó, aqui tá meu último ponto alto da carreira. E agora eu vou puxar todo este fio por dentro desse último ponto alto da carreira, ó. Então, venho com a minha agulha. Mais esse tanto aqui. E vou fazer o arremate. O que a gente precisa entender como arremate perfeito, tá? O arremate perfeito, ele precisa seguir a mesma sequência, o mesmo desenho que a gente tem tanto antes do arremate quanto depois do arremate. A gente precisa seguir a sequência de desenho. Então, a gente olhando esse desenho aqui, a gente consegue ver, perceber que o fio ele sai daqui, faz a volta por baixo e entra aqui de novo. E assim ele vai fazendo consequentemente, ó. Então, agora a gente vai fazer o mesmo desenho. Ó, o meu fio tá saindo daqui, vai entrar aqui, por baixo da correntinha, ó. E eu vou voltar com ele no meio da correntinha para completar o desenho perfeito do nosso arremate. Só que agora aqui atrás eu vou pegar nas 2 alcinhas, ó. E assim a gente faz o arremate perfeito, o acabamento perfeito. E olha o acabamento aqui da nossa carreira, ó. Aqui é onde inicia e onde termina nossas carreiras, ó. Os 2 pontos, 2 pontos, 2 pontos, 2 pontos. Ó. Toda ela igualzinha do início ao fim. E agora a mesma coisa aqui, do início ao fim, que agora a gente não sabe nem qual ponto que é, ó. Que a gente fez o arremate. E é isso que faz com que a nossa peça tenha o arremate perfeito. Então, agora o que a gente faz aqui atrás? Vamos esconder este fio por baixo dos pontos. Então, a gente vem descendo aqui, ó,
com a agulha por baixo dos pontos que a gente fez, sem puxar muito para não danificar a nossa correntinha aqui, tá? E agora eu vou esconder meu fio aqui dentro, ó. Dentro dessa voltinha aqui. Pra ficar mais seguro, eu vou voltar, ó. Eu passo por baixo de um ponto e eu vou voltar o meu fio por baixo dos pontos. Feito isso, tem 2 voltas de fio aqui, ó. Puxa, não precisa puxar muito, ajeita os pontos e agora a gente pode cortar bem rente. E assim o nosso fio vai ficar aqui bem arrematado, não precisa de cola, não precisa nó, não precisa costurar, não precisa nada. Só precisa de técnica profissional, como eu mostrei agora pra vocês. Esse aqui é o avesso da nossa peça e esse aqui é o lado direito da nossa peça. Na aula 1 eu falei pra vocês fazerem 2 quadrados, onde esse aqui foi o que a gente fez durante a aula. E este aqui, que é o segundo, onde eu pedi pra vocês durante a aula 1 não cortar o fio. Porque daqui a gente já vai fazer a costura da nossa peça. E aqui eu já quero mostrar uma coisa pra vocês, que vocês sabem que eu gosto muito de trazer criações pra vocês, né? Aqui a gente tem 2 quadrados, né? Se eu juntar esses 2 quadrados, vira uma bolsa. Ó, se eu costurar aqui desse lado e o fundo, vira uma bolsa. Lembra que eu mostrei na aula 1 que tem uma bolsa aqui atrás de mim, que aparece nas aulas, né? Na aula 1 já apareceu, agora apareceu na aula 2 também, que é um triângulo. Mostrei pra vocês como é que faz, que é uma clutch, né? Costura aqui, aqui bota um fecho, costura. Gurias, esta aula aqui é pra vocês brincarem, pra criarem, pra vocês saírem daqui transformadas através das técnicas que eu estou passando pra vocês. Por isso que a gente trouxe muito bem esclarecido que aqui não é uma aula de receita. Não, isso aqui é uma aula para vocês se transformarem, olharem para o crochê com outros olhos. Vocês também podem fazer através dessa técnica aqui, desses quadrados, aquela bolsa bem famosa, quadrada, grande, de praia. Aí vocês fazem 5 quadrados, unem esses 5 quadrados e vira uma bolsa quadrada bem linda. É sobre isso. É sobre vocês saberem olhar, ampliar a visão de vocês através do método dual. Então agora a gente vai costurar, moldar essas 2 peças aqui e costurar também essa peça e ela já tá quase pronta. Mas o final, que é na aula 3 desta peça aqui, vocês vão se surpreender. Vamos fazer então agora, vamos moldar esta peça juntas e costurar. Vocês viram no vídeo anterior que a gente consegue moldar uma peça e ficar ela diferente. Agora eu vou moldar a nossa peça, esta peça aqui, para fazer o formato da nossa bolsa, tá? E essa dobradura, vocês vão ver que vai formar uma outra bolsa. Ó, então a gente vem aqui com a peça do avesso, essa aqui é a nossa peça do avesso, tá? E a gente vai moldar ela da seguinte maneira. Lembra que, visualiza aqui comigo, que o celular, ele vai entrar aqui, tá? Então, a gente vai pegar esta ponta aqui e vai trazer no sentido para o centro da peça, ó, pra cá. Esta ponta no sentido para o centro da peça, pra cá. E esta ponta também no sentido para cá. Essa é a primeira dobra que a gente vai fazer na nossa peça. Olhando aqui, tá? Olhando aqui, moldando assim, vai moldando a tua peça pra te enxergar. Aqui a gente já consegue fazer uma outra bolsa, né? Se trouxer essa ponta pra cá, a gente faz uma outra bolsa. A gente fez aqui, né, uma bolsa pequena, no sentido de fazer uma mini bag, de fazer uma bolsa menor pra pendurar numa bolsa, já que agora tem uma grande tendência de chaveiros, né, pra pendurar na bolsa. Aqui vocês já... Hello, Moto.